Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, está chegando agora por aqui, meu nome é Lene, esse é o canal Lene do Meu Jeito. Por aqui eu compartilho histórias, rotina, histórias sobre o meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou higienizadora hospitalar. Então, assim, trago um pouquinho da minha rotina, um pouquinho da minha vida para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, já se inscrevam, deixe o seu like, e deixa aí nos comentários um coraçãozinho para eu saber que vocês passaram por aqui. Bom, gente, hoje eu resolvi vir compartilhar com vocês como foi a conquista da minha casa própria. Porque eu sei que muitos de nós, a gente tem esse sonho, né, de ter a casa própria. Então eu vim contar para vocês um pouquinho de como foi. Pessoal, se tiver algum barulho externo, alguma coisa desse tipo, relevem, porque se você me acompanha aqui já há bastante tempo, vocês sabem que eu moro na beira da rua. Então, são pessoas que passam, é carro, é caminhão, é o carro do óleo, da latinha, né? Mas então, vamos lá. Eu trouxe até aqui, ó, meu caderninho, para eu poder contar tudo direitinho para vocês, como foi a conquista da minha casa própria. Bom, eu tinha um filho só nessa época, o Guilherme. Eu já era separada, né, mãe solo, e o Guilherme estava com 8 anos de idade nessa época. Hoje ele está com 25, então faz muitos anos. Eu morava de aluguel, eu não tinha emprego fixo, eu trabalhava com faxina, então, assim, era bem complicado eu ter que cuidar de uma criança sozinha, pagar aluguel. Muitas das vezes eu não tinha o dinheiro do aluguel. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei, fazia faxina na Vila Militar, e tinha uma patroa minha nessa época, que ela estava indo embora para o sul, e ela estava desfazendo de todas as coisas dela, então ela me deu um caminhão. Gente, era muita coisa, e tinha de tudo que vocês podem imaginar, tinha dentro desse caminhão. Roupa, calçado, carteira, eletrodoméstico, e tinha uma mesa com 6 cadeiras de vidro, maravilhosa, semi-nova. E essa mesa acabou que eu tive que dar, né, em troca de aluguel, porque era um mês que eu não tive muita faxina, é, e eu não tinha um aluguel, não tinha o dinheiro do aluguel. E quem mora de aluguel aí sabe que a gente dorme e acorda com ele batendo na porta. Então eu sempre foi o meu sonho ter minha casa própria, né? E só que assim, na minha realidade, eu não tinha condições de comprar uma casa, até porque eu não tinha nenhum trabalho fixo, né, para poder que comprovasse minha renda, para eu poder comprar, e de toda forma também, o que eu ganhava era muito pouco, então eu não ia conseguir pagar uma prestação de uma casa, certo? Então, nessa época, muito se falava no programa Minha Casa Minha Vida, né, que era para a população baixa renda, não sei o quê, e eu fui procurar saber, e consegui fazer essa inscrição. Hoje é feito no CRAS, se eu não me engano, né? Essa inscrição. Na época foi feito na prefeitura. Gente, foi uma fila imensa, imensa, muito grande. E eu fiquei ali, naquele dia estava chovendo, tomei chuva para poder fazer essa inscrição. E aí levei toda a minha documentação na época do meu filho para poder estar fazendo essa inscrição. Lembrando que meu filho tinha 8 anos nessa época e a gente só tinha assim, um sonho, o sonho da casa própria, porque na época não tinha projeto de terreno aonde ia ser construído, quando ia começar essas obras, a gente não tinha nada, a gente tinha a inscrição, certo? Então, assim, gente, levou muito tempo para ter um terreno, um lugar, né, para o nosso sonho começar a sair do papel. E eu me lembro que na época a gente sempre ia na prefeitura, na habitação da prefeitura, para saber se tinha notícia, se já tinha um terreno para começar a construção. E fiz até amizade com o secretário da habitação, né? Porque de tanto que ia lá para procurar saber e tal. E chegava lá, ele já chamava para tomar café, sempre muito simpático, muito solícito.
E nisso, gente, eu pagando aluguel e pulando de galho em galho, que às vezes eu entrava num aluguel, não conseguia pagar, tinha que procurar um outro mais barato, e com filho pequeno e fazendo faxina, e foi uma luta. Eu sei que foi por muitos anos essa luta. Teve tempo de desânimo, né, de achar que essa casa não ia sair, que eu não ia conseguir. Gente, releva o cachorro lá fora, porque como é beira de rua, às vezes passa cachorro, até gente mesmo. E aí eles ficam assim, ó. É pinte. Quem tem pinte em casa sabe como é, né? E eu tenho dois, um macho e uma fêmea. Eles ficam no portão desesperados. Mas então, voltando ao assunto, muitos anos depois conseguiram um terreno, né, para poder começar a construção. E da inscrição até eu conseguir a minha casa, foram 8 anos de espera. Sim, gente, 8 anos foi muito tempo. Foi muito sofrido. Teve tempo de eu desanimar, sabe? De achar que não ia sair, que não ia ter jeito. E o secretário da habitação assim, ó, não, não perde a esperança, porque vai sair, a gente está correndo atrás, a gente está buscando, continua orando, tal, é tudo no tempo de Deus. E realmente, 8 anos depois, as casas já estavam prontas e entregaram as casas. Foi um pouco complicado, porque na época que marcaram para entregar, eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que teve um problema que não conseguiram entregar as chaves nessa época. Foi por sorteio, né, as casas. Ah, como que foi feita assim a seleção? Foi por sorteio. Tem um clube aqui perto de casa que hoje até é desativado, está tendo uma obra nesse clube, não funciona mais, mas na época pegaram aquele espaço para fazer uma reunião e poder sortear, tipo, plano de tal, casa tal, número tal, entendeu? E assim foi esse sorteio, e aí agendaram a data para entregar as chaves. Nessa mesma data, não conseguiram entregar, eu não me lembro porque, eu sei que foi uma confusão imensa, porque né, as pessoas, todo mundo ansioso, todo mundo querendo sair do aluguel. Eu lembro que na época mesmo, até eu morava numa kitnet, e quando falaram assim, olha, tal data a gente vai entregar as chaves, eu entreguei essa kitnet porque eu não queria pagar mais um aluguel, eu precisava guardar o dinheiro desse aluguel para poder estar fazendo a minha mudança. Então eu entreguei e fiquei um tempo na casa da minha mãe. Falei, mãe, como né, já tem uma data específica e eu, graças a Deus, estou indo para minha casa tal, eu vou passar esses dias por aqui. Só que não entregaram. Eu me lembro que ainda demorou mais uns dias, né, para poder estar entregando essas casas para a gente, fazer a entrega das chaves. Mas graças a Deus, gente, no fim deu tudo certo. Consegui a minha casa própria. E, assim, como é do programa Minha Casa Minha Vida, a parcelinha era bem pequenininha. Eu me lembro que era R$ 82, se eu não me engano, nessa faixa. E a parcela era de acordo com a renda da pessoa, não era uma parcela fixa para todo mundo. Então, assim, acredito eu que quando era casal, né, que recebia um valor maior, que somava renda, a parcela era um pouquinho maior, tal. E eu, como eu era sozinha com meu filho, tal, minha parcelinha era 82, 87, não me lembro, alguma coisa assim, por mês. E graças a Deus, gente, eu consegui a minha casa própria, fiz a minha mudança. Eu me lembro que o aniversário de 17 anos do meu filho, eu comemorei lá, eu fiz um churrasco, para a gente estar comemorando o aniversário dele lá. E foi o momento mais feliz da minha vida. Então, assim, se você aí que me segue tem um sonho de ter a casa própria, gente, não desista. Mesmo que seja financiada, né, uma casa que vocês vão comprar, que vão financiar no banco, ou pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Hoje eu sei que está mais fácil, né, porque meu filho e minha nora fizeram a inscrição, esse novo projeto está saindo aí. Está um pouco mais fácil, não demora tanto, mas se você tem esse sonho, não desista, corra atrás dos seus sonhos, um dia você consegue. Hoje, essa casa para mim representa a minha segurança, a segurança da minha família. Então, assim, como eu já falei para vocês, eu moro hoje aqui de aluguel por opção minha,
né, por problemas familiares, eu vim para cá para morar de aluguel, mas a minha casa está lá, está alugada. Hoje eu estou precisando voltar para minha casa, volto com muita gratidão, porque é a casa que eu digo assim, que foi Deus que me deu, porque eu pedi tanto por essa casa, tanto, 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 eu orei tanto por ela, e Deus me abençoou. E esses últimos dias, eu conversava muito com Deus, pedindo para Deus que eu queria uma casa, e Deus é tão bom, tão maravilhoso, que assim, hoje eu estou voltando para minha casa, Deus me dizendo, eu já te dei a sua casa está lá. E hoje eu estou voltando para minha casa com muita alegria, com muita gratidão. Eu amo a minha casa. E assim, eu vou estar gravando aqui para vocês a rotina da minha mudança, né? Os preparativos. Eu já comprei minhas coisas, meus móveis, está tudo comprado, só que está tudo embalado. Mas quando estiver chegando próximo da minha mudança, eu estar voltando para minha casa, porque assim, eu morei lá por 8 anos. 8 anos eu fiquei lá na minha casa, né? Arrumei, consegui arrumar algumas coisas, fazer algumas pequenas reformas lá. Pretendo, antes de voltar para lá, fazer mais uma reforma, né? Que eu pretendo. Eu vou estar mostrando tudo para vocês, gente. Então, assim, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria passar para vocês como eu consegui minha casa própria e espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, corre lá, se inscreve rapidinho, deixa seu like, seu comentário aqui para mim, que é muito importante. Deixa um coraçãozinho para mim saber que vocês passaram por aqui e estão me dando uma força. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijos!